Meditação. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio, para oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Que a paz do Senhor esteja sobre todos vocês da sala Brilhante Discipulando de Jesus. Sejam bem-vindos e vamos mais um dia para a nossa lição da escolinha de discipulando. Hoje, nossa última lição da nossa revistinha Vivendo as Verdades Bíblicas. Hoje a lição é Vivendo em Santidade, lição de número 13. Com a graça de Deus e a sua misericórdia, agora está tudo bem. Eu tinha iniciado o vídeo, aconteceu aqui um probleminha, eu tive que suspender, ainda bem que foi bem no começo o vídeo, porque aqui estava dando um bugzinho aqui no sistema, não aparecia o painel de controle e voltou ao normal. Leitura bíblica base hoje se encontra em Pedro, capítulo 1, versículo 15 ao 19 e o 22 ao 23. Abra sua Bíblia, acompanhe comigo, venha ver. Diz assim, versículo 15 em diante: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisa corruptível que fosse comprado, como prata e ouro, mas que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas foste resgatados e comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, purificando as vossas almas na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Ora isso comigo. Senhor meu Deus e Pai, nesta tarde, te agradecemos por mais um momento de ministração da revistinha Brilhantes Discipulando de Jesus. Nessa revista Discipulando, que tem o objetivo de ensinar, de trazer a clareza das Escrituras para as pessoas que estão começando a caminhada espiritual. Da sabedoria, Senhor, capacidade para aprender, de entender, e a mim que fala contigo, usa, Senhor, bota a palavra na minha boca e me dá condição para que eu possa ensinar com sabedoria. Muito obrigado, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Shalom Adonai a todos, mais uma vez. Eita, que a lição de hoje, realmente ela se coloca como última, mas é de uma vivendo em santidade. Nós somos julgados, sabe? Constantemente. Seja o funcionário que quer se dedicar melhor, quer aprender mais. É o aluno dedicado na sala de aula, que quer se sentar na primeira fila
para aprender melhor, para ter mais atenção ao que o professor fala. É na faculdade, aonde você estuda, se dedica ao longo de 4, 5, 8 anos para poder ser um profissional capacitado. Por trás de um universitário que faz faculdade, existe o enfrentamento naquela sua vida, dos seus 18, 19 anos de idade, que você entra na faculdade e você começa a ver que por trás, né, de uma vida acadêmica, já adulto, você tem um local para morar ou não tem um local para morar, uma pequena base estrutural da sua vida, se caso os seus pais não têm condições, e você tem todo aquele sofrimento de ir até a faculdade todos os dias para poder estar aprendendo, o acesso aos livros, o acesso a tirar cópias de livros que você não pode comprar, e você vai se esforçando. Essa dedicação de sempre estar ali para aprender e ser um profissional diferente. Então hoje nós vamos estar vendo a vida espiritual, vivendo em santidade. É desse jeito também. Você tem que se separar do mundo para poder fazer a obediência a Deus em um meio onde todos os contextos existem pessoas que não têm o comportamento de agradar a Deus. Mas você se destaca como diferente. Tão somente porque agora você foi gerado de novo. Não de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível pela palavra de Deus. Gerados pela palavra de Deus. A semente que entra no teu coração é a palavra. E se ela germinar no teu coração, ela vai crescer e vai te edificar, sendo uma pessoa aprendendo a palavra, colocando ela em prática. Você vai aprender a se comportar, a falar, a saber que se você honrar aos mandamentos de Deus, você vai ter muito mais. Você vai ganhar muito mais. Amar a Deus e obedecer a sua palavra, você ganhará muito mais. Em Deuteronômio capítulo 28, versículo 28, eu acho. E diz que o Senhor mandou dizer: eis que te proponho a bênção e a morte, a vida e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Em tudo na nossa vida, o Senhor nos proporciona dois caminhos. Nesta passagem de Deuteronômio, ele fala: eis que te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Não existe em cima do muro, não existe meio termo. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. O que é que isso nos lembra ao citar essa passagem? Jesus falando que há dois caminhos, né? O caminho estreito e o caminho largo. Ele diz: estreita é a porta que leva para a salvação. São poucos que entram por ela. Mas largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Introdução. Estamos só começando, viu? Ô glória! A palavra santidade desperta nas pessoas sentimentos e impressões variadas.
O que é ser realmente uma pessoa santa? O que é ser uma pessoa santa? Qual é o papel da santidade em nossa vida? A santidade influencia as nossas relações interpessoais de pessoa para pessoa? Há alguém disposto a se opor contra nós e contra Deus na realização da santidade em nossa vida? Veremos essas e outras questões na lição. São perguntas que despertam a imaginação. Isto é um princípio da filosofia. Filosofia. Perguntas e respostas. Perguntar sobre tudo. Qual é o papel da santidade em nossa vida? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se é Deus quem nos justifica, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Agora, nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito de Deus. E os que são segundo o Espírito de Deus, não há lei, não há condenação, mas que andam segundo o Espírito de Deus. Como não podemos buscar a santificação para nós mesmos? Necessitamos de ajuda divina para esta tarefa. Você pensa que é fácil? Ah, isso é coisa de santo, né? É nesses dias que Deus, Ele quer ver um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Quando Ele diz que Ele quer um povo seu, especial, é um povo separado. Se é separado, é um povo santo. Porque quando a pessoa se separa do mundo para poder viver uma vida piedosa em Cristo, com dificuldades, com perseguições, você é santo. Amém? Primeiro ponto, o que é ser santo? Eu vou ficar mais ligado hoje aqui nos nossos alunos. Já está presente conosco aqui o nosso amado irmão Valdemar Apologético. Deus te abençoe, irmão. Porque da última vez que a lição passada, eu tive várias outras pessoas participando e aqui não aparecia, né? Porque os comentários ficavam abaixo da rolagem e eu não vi, só vi o Valdemar. Mas também estava o nosso amado irmão, né? Cadeira cativa também, é o Giliard e a Vanderleia também estavam. Eu quero confirmar aqui a presença e muito obrigado por vocês estar conosco, tá bom? É muito gratificante a gente estar aqui nessa ministração e os alunos estão acompanhando com a gente. Tá bom? O que é ser santo? Você sabe o que é ser santo? Eu pergunto, você sabe? Santificação na Bíblia. Na Bíblia, a palavra santificação e seus derivados trazem a ideia de algo ou pessoa que foi separada para Deus. O Senhor ordenou no Antigo Testamento que diversos utensílios do tabernáculo fossem santificados, separados pelos israelitas para o uso do culto. Arão e seus filhos foram separados, quer dizer, santificados, para que oficiassem no culto. E vestirás com eles a Arão, teu irmão, e também seus filhos, e os ungirás, e os consagrarás, e os santificarás
para que ministrem o sacerdócio. Êxodo 28, 41. Qual é a importância disso? É sobre a separação para o sacrifício, para o ofício do trabalho no tabernáculo. O tabernáculo, eu até fiquei de pegar uma maquete do tabernáculo, mas fica em outro momento. Então, os que iriam ministrar os trabalhos, as ofertas, a limpeza, seja o que for, manusear dentro do tabernáculo, tinha que ser pessoas separadas, que tivessem da família de Arão, o irmão de Moisés. Ali começou sobre essa santificação. Tinham que ser pessoas escolhidas e separadas. Tá entendendo? Você talvez pergunte, então quer dizer que eu sou escolhido? Sim. O que nós lemos aqui no começo da lição? Você é escolhido, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido das trevas para viver na luz. Você é o quê? Separado. Separado para sacerdócio. E o sacerdócio de Cristo, viu? Em relação à vida pessoal no Antigo Testamento, havia pessoas separadas, mas não vinculadas especificamente ao culto a Deus, como os nazireus, descrito em Números capítulo 6, um homem ou uma mulher que se separasse para Deus, mesmo temporariamente, não poderia beber vinho, não poderia raspar o cabelo, nem tocar as pessoas ou animais mortos. Ainda no Antigo Testamento, Deus exigia que o seu povo agisse de forma santa, não pecando, respeitando os seus irmãos, buscando a Deus e adorando apenas Ele. Ser santo é ser separado. Uma pessoa santa é uma pessoa separada das coisas do mundo para Deus. Essa separação se refere a ter uma vida que não seja dominada pela influência do mundo. Veja, o alto preço que foi pago para que pudéssemos ser pessoas santificadas. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição, deixa eu dar aqui esse resgate dificilmente se vê hoje, mas eu vou te dizer uma coisa. Quando você comete, vem a cometer algum crime em que a polícia prende, aí esse crime é fiançável. Se paga aquela fiança e a pessoa é libertada. Certo? Entendeu? É justamente o que ele está dizendo aqui. Que a moeda da época, a prata e o ouro, que resgatava escravos, pessoas, de situações perigosas, de dívidas, problemas, porque antigamente não existia SPC e Serasa. Se você devesse aos cambistas impostos, se você tivesse alguma dívida com essas cobranças, você pagava com a vida, ou seus filhos seriam levados. Por quê? Era a forma de pagamento. Porque se você não tivesse condição, e muitas das vezes não tinham, tinha que ter o resgate. Como é que tinha o resgate se não tinha prata nem ouro? Então, a Bíblia fala que nós fomos resgatados, não com prata ou ouro,
da vossa vã maneira de viver, mas fomos resgatados de uma tradição que nós aprendíamos com nossos pais, desde a nossa infância, dessa vã maneira de viver, fomos resgatados pelo sangue precioso de Jesus. Recebeste de vossos pais uma tradição, e não foi por ela que foste resgatado, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, sem pecado. Foi preciso que o sangue de Jesus fosse derramado para que pudéssemos ter acesso a Deus e receber o Espírito Santo. Ele é o que nos move à busca, à aproximação com Deus por meio da santificação. Uma passagem muito conhecida é aquela passagem da mulher adúltera, que foi pega em ato de adultério e levaram para ser apedrejada e levaram até Jesus para o tentar. Isso é interessante. E disseram: mestre, essa mulher aqui foi pega no ato de adultério. E a lei manda que tais pessoas sejam apedrejadas. E tu, porém, o que dizes? E todos nós conhecemos a história. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E dos mais velhos para os mais novos foram jogando as pedras no chão e saíram, se retiraram todos. Jesus se aproximou daquela mulher e disse: mulher, cadê os teus acusadores? Aí ela, talvez trêmula, né? Não estão mais aqui. Pois é, nem eu também te condeno. Agora vai e não peques mais. Pegou a visão aí? Entendeu? Porque o perdão você vai ter. Não importa o grau de situação. Se o seu coração está arrependido, você vai receber o perdão de Deus. Ele vai te renovar, vai te dar condição, vai te ajudar a você ter uma mudança de vida. Não é promessa de riqueza não, mas é mudança de vida. Vai te dar capacidade de você procurar ter uma estabilidade financeira, procurar a ter uma vida diferente, será uma pessoa mais respeitosa, vai procurar ler a Bíblia, ter uma mudança e não vai mais cometer aqueles pecados. Porque você vai sentir o alívio do perdão. O alívio do perdão na alma. Isso é que é interessante. É quando você sente a mudança dentro de você. Porque para quem é fingido, receber o desculpas é receber ali o perdão de uma dívida. Tanto faz como tanto fez. Mas quando você estava para ser morto, apedrejado por um pecado que você cometeu, e de repente, aquilo te é perdoado, mas é dada uma advertência: vai e não peques mais, não pratique aquilo de novo. E a pessoa se esforça, você entra em uma novidade de vida. Você passa a ser uma nova criatura. Quem te viu, agora, quando te observar, vai dizer assim: ué, não era aquele moribundo que andava fazendo aquelas arruaças, falando aquelas besteiras, e hoje se assenta na cadeira dos príncipes? É assim que Deus faz. Salmo
está escrito que o Senhor te retira do meio do muturo, do meio do lixo. O que é o muturo e o lixo? São lugares onde as pessoas jogam restos de bagulhos, restos de construção, restos de móveis, construção, madeira, que não presta mais para ser utilizado. E existem pessoas que vivem revirando lixo. E ele disse: te retiro do meio daquele lugar e te faço te assentar na cadeira de príncipes. Só o Senhor para fazer isso na vida de uma pessoa. Só o Senhor para falar isso para uma mulher. Só o Senhor para conhecer a tua dor e saber o que você está precisando de verdade. Só o Senhor para entender a dor que tinha no coração de Zaqueu, o vazio que tinha no coração daquele homem. Um homem rico, de pequena estatura, né? Subiu num pé de zambuzeiro bravo, figueira brava, e queria ver Jesus. Ele tinha uma curiosidade, tinha um vazio dentro dele. Só ele sabia daquele vazio. E tal dessa figueira braba, quando ele... Dizem que ela tem espinho, essa figueira braba. Deve ter se arranhado, se machucado, mas ele subiu. Com aquela multidão, ele calculou que Jesus ia passar por ali. Quando ele parou, a multidão para, Jesus olha para cima. Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém jantar em tua casa. A alegria desse homem foi tão grande. Saiu desesperado correndo para casa. Para ajeitar lá, falar para a mulher, para a sua esposa: anda, mulher, ajeita as coisas. Jesus está vindo para minha casa. E ele parecia uma criança, gaguejando e dizendo: mestre, mestre. Quando depois Jesus estava lá com todo mundo, né, jantando: mestre, mestre, olha, parece que eu estou vendo, se eu defraudei alguém, né, eu vou restituir 4 vezes mais, e melhor, mestre, eu vou dar a metade que eu tenho, a metade de tudo que eu tenho, eu vou dar aos pobres. Jesus: entrou salvação nesta casa. Hoje entrou salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Ele estava perdido e foi achado. Mas o interessante é que ninguém procurou ele. Foi o toque do Senhor na sua vida que fez ele tomar uma atitude, e o Senhor abriu a oportunidade, entrando em sua casa para ceiar e se transformar. Este também é filho de Abraão. Que maravilha! Poderíamos passar aqui mais tempo, né? Falando sobre situações desta mudança de realidade que Deus faz em nossa vida. E quantos mais outros testemunhos estão na Bíblia, você pode ler, ouvir as mensagens inerentes a esta mudança que existem para aqueles que entregam sua vida e deixa com que a semente germine no seu coração. Vamos lá, pessoal, vamos correr. Ser moldado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente que trabalha em nós para que busquemos a santidade. Não é fácil buscar ser separado das coisas do mundo. É como
não podemos buscar a santificação por nós mesmos. Necessitamos de ajuda divina para essa tarefa. Verdade. Isto é uma realidade. Além disso, precisamos saber que a vontade de Deus é que sejamos pessoas santas. A santidade para o cristão não é opção, mas um mandamento a ser obedecido de forma que possamos cumprir. Você sabe qual é a diferença de mandamento? Você já ouviu alguém falar para você o que é mandamento? Você já foi trabalhar em alguma empresa e diz, vamos ver aqui os mandamentos da empresa? Já viu? Não, né? Você sabe por que não tem isso? Você vai trabalhar numa empresa, vai trabalhar... Por que não tem na Constituição brasileira dizer os mandamentos da Constituição brasileira? Você sabe por que não tem? É bem engraçado isso, mas eu quero que você aprenda. Mandamento refere-se a uma ordem, preceito ou regra imposta por uma autoridade. É um mandamento. No sentido religioso, designa os princípios divinos, fundamentais que servem como guia moral e espiritual para a conduta dos fiéis. Observe. Mandamento não é imposição. Mandamento é uma ordem. Não é uma obrigação. Fica a critério do livre-arbítrio. Essa eu não estou entendendo o que está escrito aqui. Permite que a pessoa tome decisão de forma autônoma. Esse mandamento. Então, enfim. Mandamento não é imposição. Eu achei interessante porque já pensou se a gente tivesse que obedecer de forma cega a ordem divina? Existe essa tal palavrinha livre-arbítrio, que é a oportunidade do que eu acabei de começar aqui a lição e disse, você tem a escolha. Te proponho a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. Escolhe, pois, a bênção. Mandamento do Senhor é uma ordem divina, mas não é uma imposição. Você faz se você quiser, mas tem aí as consequências. Ser santo é uma forma de vida tão séria que devemos nos afastar de pessoas que envergonham o nome do Senhor com as suas atitudes. Saber a vontade de Deus em nossas vidas. Se levarmos em consideração que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, não teremos problemas em entender que devemos buscar a santificação. Está escrito em capítulo 12 de Romanos, que fala, capítulo 2, versículo 2: Rogo-vos, irmãos meus, pela compaixão de Deus, que vos apresentei vossos corpos santos, um culto racional, com vossos corpos santos, puro, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. É essa parte agora que nós vamos entrar.
sobre a santificação que envolve o nosso corpo. Equívoco sobre a santidade. Rapaz, essa revista, elas são bem sérias, viu? No estilo de vida, ser santo, como já foi dito, é ser separado. Entretanto, essa separação não significa que a pessoa santa deva estar fora deste mundo. Fora deste mundo. E sim dentro dele. Para que pelo seu testemunho, pessoas tenham conhecimento do Evangelho e possam ser salvas por Cristo. O único caso em que o Novo Testamento fala sobre nos afastarmos de determinadas pessoas neste mundo é aquelas que se dizem cristãos e dão mau testemunho. Isso, irmãos, não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com o tal, nem ainda comais. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 10 e 11. Eu acredito que essa passagem bíblica que está escrito, que é justamente nessa parte aqui, ó. Isso, irmãos, não quero dizer absolutamente com os devassos deste mundo ou com os avarentos. Quando eu comecei a ler essa parte, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. E não dá para sair do mundo. Então ele não está dizendo que a gente deva se isolar dessas pessoas. Pelo contrário, se é que nós temos a mudança de Cristo em nossa vida, devemos estar próximo a essas pessoas, mas não praticando o que elas fazem, mas servindo de exemplos a estas pessoas. Mas a palavra de Deus diz assim: mas agora eu escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão. Rapaz, agora eu sou irmão, eu também faço parte da lei, eu faço parte da igreja. É, meu amado, que bom. Dizendo-se irmão, e for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com o tal, nem ainda comais. Quem diz isso é a palavra. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Ser santo é uma forma de vida tão séria que devemos nos afastar de pessoas que envergonham o nome do Senhor com as suas atitudes. Paulo sabia que enquanto estamos neste mundo, não podemos deixar de conviver com pessoas ímpias e desonestas, pois senão seria necessário que saíssemos desse mundo. O que Paulo está informando é sobre esse tipo de pessoas que devemos evitar, aquelas que estão na igreja e não vivem uma vida santa. Não precisa nem falar nada, né? Precisa nem falar nada. Na forma de pensar, falamos no estilo de vida, agora na forma de pensar. A nossa mente é um grande campo de batalha entre o bem e o mal. Olha aí, Gilead, tá de
Seja bem-vindo, meu irmão. Que Deus abençoe você, meu amado Giliardi. A nossa mente é um campo de batalha entre o bem e o mal. E nela, que o processo de santidade deve começar e irradiar por toda a nossa vida. Ser santo é primeiramente reconhecer que precisamos mudar a nossa forma de pensar. Também, viu? Não tomando a forma do mundo, nem nos assemelhando à forma de pensar do mundo. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Eu guardei uma palavrinha para ler aqui para vocês. Evangelho de João, certo? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, 21, 23 e 24. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Entendeu? Quer que eu leia de novo? 14 do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, não é só ter, tem que guardar. Esse é o que me ama. E quem me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Tu entendeste isso? Deus se manifestar na tua vida. Não é só honrar a Deus com os lábios. É guardar, é cumprir. Cumprir a sua palavra. Olha só o versículo 23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e viveremos para ele e nele faremos morada. Essa pessoa vai ser diferente. Essa pessoa vai ser diferente. Essa pessoa é bom conversar com ela. Essa pessoa é bom estar perto dela. Essa pessoa, ela é boa para a gente poder chegar, se abrir, pedir um conselho, porque Deus está se manifestando na vida dessa pessoa que guarda a palavra, que ama a Deus e Deus ama ela. Mas quem não me ama, não guarda a minha palavra. E as palavras que eu fiz não é minha, mas do Pai que me enviou. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.
o Espírito Santo, o Consolador, o Paracletos, o Ruach Kadosh, ele vai fazer você se lembrar. Aquele que ama, ele vai fazer você se lembrar das palavras de Jesus. De como guardar, de como andar, de como se comportar, de como falar, de como pensar, de como ter um novo comportamento e uma nova vida, andando em novidade de vida e sendo nova criatura. Não existe engano nos caminhos do Senhor. Ou você ama a Deus e guarda a sua palavra, ou você não ama e não guarda. Se você ama e guarda, eu me manifestarei a Ele. Aleluia. Só para finalizar, veja bem, quem ouve a palavra de Deus e pratica é semelhante ao quê? É semelhante ao homem. Não, peraí, vamos começar direitinho. E quem não ouve a palavra, e quem ouve a palavra de Deus e não pratica, tem o que pratica e o que não pratica. Jesus contou uma parábola e disse assim: quem ouve a palavra de Deus, quem ouve, não precisa nem estudar, é só ouvir, mas ele ouve e pratica. É semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, cavou os alicerces, colocou até a rocha. Veio a chuva, correram os rios, bateu com ímpeto contra aquela casa, as tempestades, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica, é aquele que edificou a sua casa sobre a areia, sem cavar os alicerces. Bateu a chuva, correram os rios, combateu com ímpeto contra aquela casa, sopraram os fortes ventos, e caiu, e grande foi a sua queda, porque não estava edificada sobre a rocha. São os dois tipos de alicerces. O que edifica sobre a rocha é quem ouve a palavra de Deus e pratica. É aquele que ouve os mandamentos e os guarda. Mas tem aqueles que ouvem a palavra de Deus e não pratica. A oposição à santificação. Não podemos ignorar que temos um inimigo astuto. Fique esperto, viu? Vida cristã não é coisa fácil, não. Temos um inimigo. Oi! Já pastorou ladrão, já? Conseguiu pegar? E tu é vigia, é? Pra pastorar ladrão, é? Nem vigia consegue pastorar, rapaz. Ladrão não tem dia nem hora. Então a gente deve já estar preparado. Não podemos ignorar que temos um inimigo astuto. Então devemos vigiar. Que não deseja que busquemos a santificação. Satanás fará o possível, fará de tudo para que realizemos os desejos da carne e desobedeçamos a Deus. Ele não cansa de tentar os servos de Deus e ainda anda os acusando quando pecam. Ele tenta inverter os valores divinos,
desvalorizando aquilo que Deus diz que é precioso e valorizando aquilo que Deus nos diz que é pecaminoso. E não são poucas as pessoas que acabam caindo nessas armadilhas. Por isso, devemos sempre depender do Espírito Santo para não pecar contra Deus. Santidade diária. Sabedoria e santidade no trato com os irmãos. Uma das maiores importantes demonstrações de santidade pessoal é, sem dúvida, a forma de como tratamos os nossos irmãos. Pessoas santas não se exasperam com outras pessoas, não demonstram arrogância ou qualquer outro tipo de sentimento parecido com esses. Deus espera que o trato com os nossos semelhantes sejam sábios. Isto é demonstrado de forma mansa com que tratamos uns aos outros. Tiago, capítulo 3, versículo 13. A importância da leitura e da obediência à palavra de Deus. Olha, a gente tem que aprender que a nossa mudança da vida em santidade diária está relacionado também a uma forma educada de tratarmos as pessoas. Eu tratar as pessoas com arrogância, né? Como diz aqui aos pontos que a lição trouxe, tratar as pessoas, nossos irmãos, com as exasperam, exasperam quer dizer você ser áspero com as pessoas, tratar com ironia as pessoas, ser grosso com as pessoas, com as debochar das pessoas, sabe? Achar no profeta Isaías, está escrito no livro de Isaías, uma passagem muito interessante. Depois você pesquisa e vai ver onde é que está escrito. Diz assim: eu sou santo, chega para lá, se afasta de mim, porque eu sou mais santo que tu. Isto é abominável ao Senhor. Fizeram isso com Jesus. Vê aquele homem ali, ó. Ele é que é o Messias. Messias, um homem que come com prostitutas, mendigos e ladrões e leprosos. É esse que se assenta na roda dos escarnecedores. E foram as principais pessoas que Jesus curou prostitutas, perdoou prostitutas, curou leprosos, fez aleijado andar, cego ver, hein? O rico se arrepender. É isso que tem a ver com se sentar no meio dessas pessoas. Rei de mendigo, prostitutas e ladrões. Pois é, mas são pessoas transformadas, renovadas, perdoadas e santificados para viver uma vida mudada pelo Senhor. Uma pessoa que deseja realmente ser santa precisa ter diariamente contato com a palavra de Deus por meio da leitura ou da meditação daquilo que está ali escrito. A leitura da Bíblia não pode ser relegada a um lugar secundário na vida cristã, sob pena de que o cristão ser uma pessoa que não alimenta a sua vida espiritual. Obedecer é tão importante quanto ler a palavra de Deus. A leitura da palavra nos move
Há uma atitude de obediência a Deus. Deixou registrado por escrito. E a obediência deve ser de forma completa. A obediência parcial aos mandamentos de Deus é como uma desobediência completa. Em certa ocasião, o rei Saul, recebendo uma ordem de Deus, e ao cumprir parcialmente, e a Bíblia mostra que por esse motivo Deus rejeitou Saul. Está escrito em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11, a história de Saul, porque ele obedeceu parcialmente e cometeu uma desobediência completa a Deus, e Deus rejeitou Saul. Portanto, coloque em seu coração tanto o desejo de ler e estudar a palavra de Deus, como o desejo de obedecer. Não basta só ler e estudar. Ou tu quer ser como os hipócritas, que honra a Deus com os teus lábios, mas o coração está longe de mim. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão, porém, me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Jesus passou por isso. E tem no evangelho, nos evangelhos essa passagem referente ao profeta Isaías, como também tem em Tito. Uma das formas em que a santidade é manifestada é na forma de que falamos e nos vestimos. Nossas palavras precisam ser santas, ou seja, separadas para serem usadas por Deus para edificação de outras pessoas. Por isso devemos santificar a forma de como falamos e não reproduzir a linguagem que o mundo impõe aos que não conhecem a Jesus. A forma de como nos vestimos também mostra a nossa santidade. A santidade começa em nossa mente e se estende na forma de como apresentamos diante das pessoas. Pessoas santificadas por Deus não expõem os seus corpos como objetivo de incentivar pensamentos e desejos pecaminosos em outras pessoas, pois sabem que seus corpos são o templo e morada do Espírito Santo. Pessoas santificadas sabem o que devem procurar se vestir de forma que agradem a Deus, e as nossas vestimentas devem refletir a nossa fé, não apenas na igreja, entre os santos de Deus, mas também fora do santuário, ou seja, no trabalho, na escola, na faculdade e na família. Devemos mostrar um bom comportamento em nos vestir. Deu para entender a questão da vestimenta, né? Porque sabemos que muitas pessoas se vestem de maneiras provocantes. Olha, se vestir com trajes honestos, com pudor. Pudor é uma maneira de você não estar mostrando as suas vergonhas. É você não mostrar a curva do seu corpo. Você quer mostrar a beleza do seu corpo, aí você entende, né? Ah, eu estou mostrando a beleza do meu corpo. Pois é, você deve mostrar a fé que há em você, e não a beleza do que há no seu corpo. A transformação das vestes na minha vida, ela foi devagar. Nunca se deixe ser julgado por ninguém, ao passo de que você agora é um crente evangélico, e do dia para a noite você tem que, só pode usar saia, só pode usar calça. Olha, não é desse jeito. É Deus que vai colocar no seu coração
uma maneira decente de se vestir. Com certeza, você pode ter sua vida de liberdade, como você quiser. Como nós falamos aqui sobre o mandamento, ele não é uma obrigação, não é uma imposição. Você tem um livre-arbítrio de fazer a escolha que você quiser. E aqueles que escolhem obedecer à palavra de Deus vão se comportar de maneira honesta, com pudor, com modéstia, com respeito, sem chamar a atenção das pessoas da maneira que você está vestido, extravagante. Mas vai andar de forma decente, louvando a Deus. Eu tenho certeza, se você quer assim, como é que eu devo me vestir? Olha, eu vou te dar aqui um exemplo. Se você vai para uma audiência com um juiz ou com um promotor, como é que você vai vestido? Não é com roupa de academia, né? Se você vai para a igreja, um dia do culto adorar o Senhor, como é que você vai para a igreja? É de qualquer maneira? Então é necessário que você tenha um bom comportamento, tenha maneiras corretas de se vestir. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. E não vos enganeis, tá bom? Ninguém se engana. O Senhor conhece os seus. E aquele irmão que for devasso, que for avarento, beberrão, maldizente, e se diz ser cristão, nem contais ainda com mais, ó. Ficar longe dele, se afasta. Que é isso, irmão? É a Bíblia que diz, não sou eu. Se afasta dessa gente aí, viu? Maldizente, beberrão, com tal, nem ainda com mais. Os que dizem ser irmãos. E? Entendeu aí? Conclusão, pessoal. Ser santo é ser diariamente trabalhado pelo Espírito Santo de Deus e ter um estilo de vida que agrade ao Senhor e faça com que as pessoas à nossa volta vejam a glória de Deus em nosso testemunho e atitude. Eu vos apresento o quarto ciclo. Essa é a revistinha do quarto ciclo. Portando uma nova identidade. Brevemente nós vamos estar anunciando o início dessa nova revistinha, tá? Eu acredito que nós estamos no final do mês de maio. Eu pretendo iniciar em agosto essa nova revistinha. Até lá, que Deus abençoe a você, que você possa ter sido edificado nesses momentos que estivemos aqui juntos, que a graça de Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, a todos que possam ter alcançado estas lições. Você que é assiduamente ouve sempre, por mais que não seja ao vivo, mas que você assista em outro momento no YouTube, não deixe de dar o like, gostei, ó, lá no YouTube ou aqui no Facebook. Olha, isto é de coração. Que a nossa vida, ela seja pautada na verdade. Buscamos ao Senhor e conhecer a sua palavra, andando em santidade, buscando o Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto ele está perto, porque vem dias em que procurarão buscar o Senhor e não o acharão. Procurarão ouvir a palavra de Deus e não encontrarão. Neste dia, eu espero que a igreja do Senhor, ela não se encontre mais aqui. Eu faço parte dos pré-tribulacionistas. Nós acreditamos
justamente no arrebatamento da igreja do Senhor, em que o Senhor virá buscar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras, antes da grande tribulação, que nunca houve no mundo, a qual nunca haverá. Esta grande tribulação, você não pode se comparar com as guerras passadas, com os sofrimentos, com as pestes, com as destruições e catástrofes naturais que já aconteceram. Nunca houve coisa parecida. Não é justo que essas palavras de Jesus a respeito da grande tribulação, a igreja esteja presente. Então, acontecerá o rapto da igreja, o arrebatamento, a qual o apóstolo Paulo disse em 2 Tessalonicenses, que seremos arrebatados para um encontro nos ares. E neste momento, os que estão mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos subiremos para o encontro nas nuvens. Aqui na terra vai ficar a perseguição e a grande tribulação que vai assolar milhões de pessoas. Mas o Senhor alertou. E aí será derramado as taças da ira de Deus. Serão tocadas as trombetas da ira de Deus, porque não aceitaram a palavra. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Shalom Adonai a todos, e até a próxima, até o próximo ciclo, se Deus quiser e nos permitir, porque Ele quer e é Pai e é bom. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Shalom.